Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião e assuntos também geopolíticos que têm a ver, de certa forma, ali com o que a gente chama de Oriente Próximo e Oriente Médio, tá certo? E hoje eu quero mostrar para você, à luz da Bíblia, da história, da arqueologia, tudo o que tem a ver com Irã e Israel, tá certo? Ou Irã na Bíblia, se você quiser, ou o Irã na história antiga, as relações do Irã com a Bíblia, quem foram os iranianos, como começou esse povo, de onde eles vieram. Você está vendo hoje um capítulo do cenário atual, mas essa história começou muito tempo atrás. Então, já está na hora de você chamar as pessoas para assistirem, porque essa live, como todas que eu procuro dar aqui na segunda-feira, é sempre um bate-papo e uma aula também. É uma aula que eu procuro apresentar para vocês. E uma aula que eu fico feliz que milhares de pessoas sempre entram toda segunda-feira e ficam comigo aí uma hora e pouquinho, às vezes, anotando tudo. Eu espero que você possa anotar as informações. Se gostar do conteúdo, é muito importante, gente, você dar o seu like, tá bom? Deixar o seu comentário. Só peço o seguinte, ainda que seja um comentário de discordância, seja educado para discordar, tá certo? Principalmente no tema de hoje, que é um tema sensível. Então, eu acho que se nós tratarmos esse tema com insensibilidade, com palavras de baixo calão ou panfletárias, nós não estaremos contribuindo para a chamada paz universal. Lembra que Jesus falou, eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo a dá. E várias vezes ele cumprimentava aos discípulos, que a paz esteja com vocês. Então, que nós possamos receber a paz de Cristo e transmitir a paz de Cristo, tá certo? Então, deixa o seu like se você gostar do conteúdo, deixa o seu comentário e não se esqueça de inscrever no canal. Isso é muito importante, tá certo? Eu tenho muita informação para passar para vocês, mas seria deselegante de minha parte começar já o tema sem dar aquele boa noite tradicional para conhecer pelo menos alguns de vocês que estão ligados conosco e de onde você está falando. Então, Laura já vai... Eu vou virar aqui só para ver os nomes. Então, aqui está um nome fictício, sem pauta. Mas falou aqui, olha. Boa noite, Davi Villanova, Parque Santo Antônio, São Paulo. Tá certo? Obrigado, Davi. Que Deus abençoe você. O nome aqui, Lúcifer, Exaltação dos... Lucicler. Me perdoe, Lucicler, eu li errado. A falha foi minha. Essa aqui vai virar corte, vai virar meme. Não, volta. Deixa eu complementar. Perdeu a Lucicler? É o Lucicler ou a Lucicler? Eu não consegui ver. Me perdoe, Lucicler. Se você conseguir botar o seu comentário de novo aí, que é muito subindo ali, acho que a Laura não conseguiu achar mais. Tá bom? Neuza Maria Dias, acho que é Rondônia. Rosana Carvos, de Luanda, Angola. Rodrigo e Laura. E mais uma, eu tô sem graça com o Lucicler ou a Lucicler aqui. Eu espero que a Laura consiga achar de novo o comentário para me redimir aqui. Então, vamos lá. Faz o seguinte, enquanto você procura, eu vou pegar alguns aqui para te ajudar, enquanto você vai procurando aí, tá bom? Vamos ver aqui, então. Boa noite, Laércio Palhoça, de Jaraguá do Sul. Obrigado, Laércio, que Deus abençoe você e sua família. Tem também aqui quem mais? Próximo aqui agora, de Guaianazes, Jairiel Soares. Obrigado, Jairiel, por estar conosco. Quem mais? Eu tinha visto um comentário grande aqui. Eu já vi gente de Angola aqui, já vi gente da Irlanda. Gente, os comentários vão subindo muito rápido. A Renata Moreno, boa noite, Deus abençoe a todos. E a você também, Renata. Eu gosto desse nome, Renata. Renata significa renascida, né? Eu acho isso muito... um nome de um significado muito forte. O Vitor Hanover, de Fortaleza, no Ceará. De Fortaleza, no Ceará. Vamos ver quem mais aqui está aparecendo para mim. Apareceu alguém aqui, da Irlanda. Lúcia Angélica Pereira. Boa noite, Rodrigo. Feliz em estar aqui. Estou na Irlanda, aqui 23 horas e 4 minutos. Obrigado, Lúcia. Que Deus abençoe você. Não achou do Lucas, me perdoe, tá bom? Foi uma falha minha aqui. E vamos ver quem mais. Deixa-me ver, então. O Johnny. Boa noite, Johnny. Tem um de Belo Horizonte aqui, Desculpa eu pensar Belo Horizonte, a gente puxa sardinha, mas vocês entendem, né? A Darlene, de Belo Horizonte. Obrigado, Darlene, por estar conosco aqui. É um prazer estar com você também nessa noite. Um abraço a todos os meus conterrâneos aí de Belo Horizonte.
Mais uns 2 ou 3 aqui. Você quer colocar algum, meu bem? Eu mesmo coloco. Então, Andressa Feitosa de Fortaleza, a segunda pessoa de Fortaleza. Eu peguei alguém aqui, agora tem a Andressa também. Feitosa de Fortaleza, no Ceará. Terra boa. Engraçado, você sabe que os melhores humoristas do Brasil, ou pelo menos os mais famosos, vêm do Ceará, né? Você tem lá o Renato Aragão é do Ceará, o Tom Cavalcante é do Ceará, agora fugiu também que fazia... Nossa, então são vários que são do Ceará. Gente, o principal deles que eu queria lembrar agora fugiu da escola do professor Raimundo. Gente, que mico agora, isso é mente cansada, viu? Final do dia, ajude aí, gente, eu esqueci um nome tremendo que era para lembrar. Então aqui tem um superchat aqui, Júlio César de Oliveira, boa noite, Rodrigo, suas lives... Chico Anísio, obrigado, não sei se foi Laura que lembrou, alguém que soprou aí, obrigado, Chico Anísio, o Ceará produz bons humoristas, e outros que eu poderia citar aqui também, né? Júlio César Oliveira, boa noite, Rodrigo, suas lives são muito boas, sou TJ, independentemente de religião, aprender sempre bom. TJ, deduzo, Júlio César, que você quer dizer Testemunho de Jeová, mas se for ou não for, me desculpe, é o que eu estou deduzindo. Testemunho de Jeová, independente de religião, aprender é sempre bom. Obrigado, Júlio César. Se eu interpretei bem, Testemunho de Jeová, todos são muito bem-vindos aqui. Se TJ for outro significado, de qualquer maneira, é bem-vindo. Mais do que CNPJ, mais do que qualquer filiação, eu acho que todos somos filhos e filhas de Deus. Uma coisa importante que eu vou lembrar também ao decorrer da live, se você não é meu aluno Bíblia Comentada, está aqui a sua oportunidade. Na live, nós já estamos deixando aqui, já deixamos, Laura, você me corrige, não vou deixar não, já está aqui na descrição o link para você se inscrever na Bíblia Comentada. Estou preparando aulas sobre Atos, já estão prontas as aulas de Atos gravadas, estou preparando aulas sobre João e estamos preparando Apocalipse também. Nossa, tem muita coisa legal esperando por você. Vamos então começar o nosso bate-papo, bem, esqueci alguma coisa? Posso ir? Então vamos lá. Pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre os iranianos. Abaixo, é melhor eles aumentarem o som do computador ou do celular. Ah, tá. A Laura está falando que alguns estão falando que o som está baixo, mas ela está achando que pode ser uma questão do computador ou do celular. Às vezes Samsung tem essa questão, eu não sei. Aí o som tá bem? Tá certo, mas se ainda assim continuar ruim, vocês falam, a gente tenta dar um jeito aqui, mas eu acho que eu não sei mais o que a gente poderia fazer aqui. São muitas pessoas que estão comprando, tá bom? Mas aí aumenta um pouquinho e vamos prestar atenção. Vamos lá. 19h09, segunda-feira, vamos falar. Agora, é curioso, o pessoal está comentando, hein, meu bem? Já ouviu falar? Coloca, se você conseguir pegar alguém aqui, só para eu ver algum comentário. Obrigado a quem falou que eu sou enviado por Deus, Marinete. Muito obrigado, Marinete. Deus seja louvado, ore por mim, para Deus me dar humildade, acima de tudo. Inclusive, eu vou colocar uma coisa para vocês aqui. Sabiam que alguns estudiosos do Novo Testamento, a minha área... Aqui, olha, Bernardo Pereira já tinha ouvido falar, né, Bernardo? E sabia dessa relação do zoroastrismo com o judaísmo bíblico? A Adriana já ouvi falar, sim, de forma... Não consegui ler o final ali. Filosófica. Eliseu também. Eliseu, a primeira vez que ouço sobre. Eu poderia até um dia fazer uma live só sobre o zoroastrismo e o judaísmo. Tem muita coisa interessante aqui. Eu só estou pincelando hoje porque eu quero cobrir tudo que eu puder contar para você sobre o Irã. Por que eu coloquei essa imagem aí? Porque alguns estudiosos do Novo Testamento acreditam que aqueles magos que vieram até Belém, quando Jesus nasceu, lembra que Jesus nasceu, e ele já estava com aproximadamente 2 aninhos, então é mito aquele negócio que os magos chegaram quando Maria tinha acabado de dar à luz a Jesus. Os magos chegaram quando Jesus já tinha em torno de 2 aninhos. E quando os magos chegaram a Belém, alguns estudiosos acreditam que esses magos poderiam ser da Pérsia, Irã, tá certo? Eles poderiam ter vindo da Pérsia, do atual Irã, e lá no Irã, na Pérsia, eles fazendo um estudo, talvez, de alguns elementos das estrelas, e também de algumas profecias de judeus que ainda estavam lá, eles sabiam que o rei dos judeus ia nascer em Belém. Que profecias seriam essas? Não sabemos, se perderam.
Alguns pensam que aquela profecia de Jacó, que fala que o cetro não se arrebatará de Judá, e sobre uma estrela também, o Balaão também fala de uma estrela. Então, alguns pensam que poderia ser isso. É curioso que numa moeda que nós temos no museu, do Herodes o Grande, tem o Herodes com um capacete e uma estrela, indicando que o nascimento do Messias era marcado por uma estrela. Vocês estão vendo quanta relação eu já apresentei do Irã com a Bíblia? E você pode falar, Rodrigo, mas você está falando da Pérsia, Pérsia, Pérsia. Toda vez que eu falar Pérsia aqui, entenda Irã. Tá certo? O país que hoje chamamos Irã, no passado, era a Pérsia. Ou, de maneira mais abrangente, a Medo-Pérsia. Sobre isso eu vou falar daqui a pouquinho. Agora, eu quero contar para vocês, antes de entrar em alguns estudos mais históricos aqui, a minha experiência no Irã. Eu fui, gregos traduziram por persas depois. Depois do ano 700 a.C. até o ano 600, é que nós temos a formação dos estados, dos medos e dos persas, que se juntam no 6º século a.C., por volta de 550, formam uma coligação, e aí eles têm o grande império persa, com o seu grande monarca, Ciro o Grande, que unificou os persas e também os medos, e fundou o chamado Império Aquimênida, muito famoso na história. Então, agora que eu mostrei para você essa linha do tempo, nós estamos prontos para poder entender um pouco dessa história. Vamos lá. Eu vou mostrar vários mapas aqui para tornar a coisa didática para você. Antes de continuar nos mapas, eu quero saber o seguinte: nós temos mais de 8.000 pessoas conosco. Se você está gostando desse conteúdo, gente, está gostando dessa aula que eu estou dando para você aqui, por favor, ajude-me a alcançar mais pessoas, tá certo? Deixa o seu like, coloca o seu comentário. A única coisa que eu peço é que seja um comentário civilizado. Não precisa concordar comigo, não. Ainda que seja uma correção de algo que eu falei, uma discordância, apenas com civilidade, tá bom? Vamos aqui, então. Esse mapa ajuda você a entender um pouquinho de tudo isso. E eu quero começar esse mapa a partir da história bíblica. A história da Bíblia, que também aparece no Alcorão, diz que quando Noé sai da arca, ele tem 3 filhos que se tornam os ancestrais de todos os povos do mundo após o dilúvio. Quem são os 3 filhos de Noé? Ham, ou Cão, não gosto dessa tradução em português, parece cachorro, né? Cam, Sem, ou Shem, e Jafet. Os Hamitas, ou Camitas, eles saem, estão vendo aí uma linha mais assim, rosa, salmão, ele sai e ele vai para o norte da África. Os Camitas vão ser os ancestrais do povo egípcio, do povo etíope, eles vão ser os ancestrais também de alguns povos que estão ali na Arábia, de muitos povos cananitas que estavam na terra de Canaã. Depois você tem os semitas, que vão fundar várias cidades ali entre o rio Tigre e Eufrates, cidades como Erech, Babilônia, Eridu, Lagash, que são o berço da civilização humana. Ali, os sumérios não são semitas, mas eles também vão ficar ali na mesma área onde você está vendo o Golfo Pérsico, o Golfo Pérsico. E os jafetitas vão ser os ancestrais dos iranianos. Os jafetitas vão fundar vários povos também. Então, só para você entender, egípcio, cananita, etíope, para citar alguns aqui, são povos que são oriundos dos cananitas, ou dos camitas, ok? Os babilônios, os elamitas, os hebreus. Tem até uma história interessante que eu vou contar para vocês, das lutas de Alexandre o Grande contra os persas. Lembra do filme... gente, agora vou pedir ajuda também para os universitários. Aquele filme que até o Rodrigo Santoro fez o papel de Dario. Eu esqueci como é que ficou o nome do filme agora em português. Foi 300? Acho que foi 300. 300, né? Aquele filme que o Rodrigo Santoro fez o papel de Dario, aquele filme é um episódio da história dos persas ancestrais do atual Irã. É um povo assim de uma história muito rica, muito grandiosa. Xerxes, ele foi Xerxes. É porque quando a gente fala Xerxes e Dario, Dario, deixa eu explicar isso para vocês. Dario é um nome que depois se tornou como César para os romanos. Então você tem Júlio César, Augusto César, Tibério César,
Calígula César, Nero César, Cláudio César, Nero César e assim por diante. Então você tem vários Césares e vários Darios. E um dos Darios era justamente o Xerxes. E aqui nós temos um momento que o Alexandre o Grande, ele estava lutando contra um dos Darios, e é interessante que ele estava num vale assim, e ele gritou para Dario lá embaixo, né? Dario, é melhor você se render, porque eu tenho tantos arqueiros aqui em cima, Alexandre estava no alto, que se eu disparar todas as flechas para o céu, nós vamos cobrir o sol. E o Dario ergueu a espada e falou para Alexandre, pois pode jogar as suas flechas, porque assim é bom que nós lutaremos na sombra. Era um povo também assim muito forte. A famosa história dos 300 de Esparta, né? Não dos 300 espartanos, perdão, dos 300 lá, sim, os 300 espartanos que lutam contra os persas, também tem relação com isso, é porque eu queria lembrar das guerras médicas também ali. É uma história que você precisa conhecer. Voltando então aqui ao que eu estava dizendo, agora eu já estou pronto, contando essa história dos persas para vocês. Já mostrei para vocês um pouco sobre a Pérsia e a arqueologia. Olha quanta coisa aprendemos hoje. Já falei com vocês sobre a minha viagem para o Irã. Já falei com vocês sobre a história do povo iraniano, uma versão assim mais compacta. E agora eu vou começar a entrar sobre o Irã na Bíblia, tá certo? Mas antes eu quero ouvir vocês. Eu quero primeiro, meu bem, pede o pessoal para falar o que eles estão achando da live, se está didática, se está cansativa. Eu quero a sinceridade de vocês, tá bom? Eu estou quase indo para a parte final, que é a parte mais importante da Bíblia, mas eu queria pensar alguns comentários de vocês, se vocês estão gostando, se está tendo novidade para vocês, o que vocês estão achando aqui. Laura vai pensar alguns comentários aí. Consegue pegar aí, meu bem? Sim. Então, coloca aí, por favor, na tela para a gente. Vamos lá. Maravilhosa, Elisângela Pedrosa. Obrigado, Elisângela. Eu faço com muito carinho para vocês. Uma verdadeira aula, Silvéria Magalhães. Obrigado. E é com muito carinho que eu faço isso. Janerson Silva, muita coisa boa. Pois é, gente. Eu nunca podia imaginar que eu ia ter uma sala de aula de 9 mil alunos assistindo. Mas Deus deu essa graça e eu fico feliz por ensinar para você. Posso ir para a última parte, então, do nosso ensinamento aqui? Agora vamos ao Irã e à Bíblia. Quando eu falar Irã e Pérsia, para quem está chegando agora, estou falando do mesmo povo, tá bom? No livro de Daniel existe uma profecia. Aliás, eu esqueci de perguntar isso no início da live. Tem muita gente que fala que tem uma profecia bíblica sobre a guerra atual. Já até perguntaram, né? Vou botar a palavra, do cenário de conflito atual. Eu tenho que evitar algumas palavras para o YouTube não censurar aqui. Eu vou falar sobre isso no final da live. Então fique ligadinho. Será que existe uma profecia sobre o que está acontecendo agora do cenário de conflito entre Israel e Irã? Específico sobre isso? No final da live, tá certo? Por hora eu vou falar de outra profecia relacionada àquele país, a Pérsia. No livro de Daniel, capítulo 7, você pode ler que Daniel fala dos reinos que iriam dominar o mundo após os babilônios. E ele fala de animais que Deus mostrou para Daniel em sonho, e o primeiro animal representava a Babilônia, que era um leão com asas, símbolo básico da Babilônia, e o segundo animal, que tem um desenho aí, ele diz justamente assim, Daniel capítulo 7, versículo 5. A seguir, apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, ele trazia 3 costelas, e lhe diziam: levante-se e devora muita carne. O próprio livro de Daniel vai explicar depois o que são esses animais, e ele diz assim, capítulo 7, verso 17. Esses grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão sobre a terra. O primeiro nós sabemos que é a Babilônia. O segundo, evidentemente, a Medopérsia. O fato do urso estar com um lado maior do que o outro, uma escoliose ali, é porque você tinha os 2 grandes conquistadores, Ciro e Dario. Um era tio do outro. Um era maior do que o outro. Lembra que, eu até mostrei para vocês aqui, olha o tamanho da Média, olha o tamanho da Pérsia. Um era maior do que o outro. E olha nesse mapa aqui, 3 foram os reinos que enfrentaram a Medopérsia e quase a impediram de assumir o poder. Que reinos eram esses? A Lídia era fortíssima, foi na Lídia que inventaram a moeda, tá bom? Depois eu vou falar sobre isso para vocês. A Babilônia,
do Nabucodonosor, na época já não era mais ele, já tinha morrido, e o Egito dos faraós. Por isso que o urso que Daniel vê em visão, ele tem 3 costelas na boca, que representam esses 3 reinos. Quando você vai para Daniel capítulo 8, novamente você tem uma profecia referindo-se a Medopérsia. Olha o que diz aqui Daniel capítulo 8, diz assim, verso 2. Quando eu tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Suzã. Suzã é Pérsia, atual Irã. Daniel viveu no Irã, que fica na província do Elão. Elão é dos Elamitas. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido que o outro. E o mais comprido apareceu por último. Aí ele diz que o carneiro dava marradas para, ou chifradas, se você preferir, para o oeste, para o norte, para o sul, e nenhum animal lhe podia resistir. Aqui está o desenho do que Daniel viu, o carneiro. E olha que como o urso tinha um lado maior que o outro, o carneiro também tinha um chifre maior do que o outro. E o próprio anjo vai explicar, e depois vem um bode com um chifre e acaba com o carneiro. E o anjo que traz a visão para Daniel, ele vai explicar para Daniel o que significam aqueles animais. Olha o que ele diz aqui. Deixe-me ver para vocês. O bode se engrandeceu. Aqui, olha. Capítulo 8, versículo 20. O anjo explica para Daniel assim. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. E o bode peludo é o rei da Grécia. E foi exatamente isso que aconteceu. Alexandre o Grande foi aquele que tirou a hegemonia, o poder dos persas. Já que eu falei antes da língua persa, mas eu mostrei a foto do Behristo muito de longe, eu vou mostrar para vocês uma fotografia de um painel que está no Museu Britânico hoje com a escrita persa, usando ainda o estilo de escrever cuneiforme, mas esse é persa. A forma da letra, ou da sílaba, é a mesma, usada para o acadiano, para o sumeriano, mas significa outro idioma, o idioma persa. Agora, deixa eu falar com vocês, para correr aqui com a live, eu peguei isso aqui do chat GPT, mas eu quero até aproveitar uma sugestão quando você usar a inteligência artificial. Não deixe que a inteligência artificial pense por você, nem estude no seu lugar. Como eu já conheço os reis da Pérsia mencionados na Bíblia, e eu tinha que entrar na live aqui, o que eu fiz? Eu fui no chat e falei assim, faça uma lista para mim dos reis da Pérsia mencionados na Bíblia. E o chat fez. Aí pronto, cortei e colei aqui. Mas o dia que eu deixar o chat pensar no meu lugar, eu vou me tornar um idiota. Você entendeu? Cuidado, não deixe a inteligência artificial pensar por você ou estudar por você. Então, falei que peguei aqui do chat GPT e ela me deu aqui os reis da Pérsia mencionados na Bíblia. Ciro, o Grande, que eu já citei para vocês, Isaías 45, verso 1. Dario I, Assuero, que é o Xerxes II. Artaxerxes I ou II, que é citado no livro de Esdras. Então, várias vezes, vários reis são citados. Eu vou deixar isso aqui, porque se você for assistir a live de novo depois no YouTube, você pode simplesmente congelar aqui e com calma olhar versículo por versículo desse na Bíblia. Agora, falando de Bíblia e de arqueologia e de Irã, eu vou mostrar para você pelo menos uns 3 achados arqueológicos aqui que têm relação direta com a Bíblia e com o Irã e com o povo judeu. O primeiro achado é esse aqui, olha, uma tábua de fundação encontrada em Susa, que é justamente o lugar onde Daniel teve a visão dele. Lembra que ele falou que estava na cidadela de Susa, Suzã? E ali, essa tábua, datada da época do rei Dario I, então falei com vocês há vários Darios, mostra como ele construiu o seu palácio. E essa tábua está escrita em persa antigo. Agora, qual que é a importância dessa tábua? Vou mostrar para você. Quando a gente vai para Esther, capítulo 1, versículos 5 a 6, a gente tem essa citação aqui, olha. Livro de Esther, capítulo 1, versículos 5 e 6. Deixa eu ver aqui. Esther, capítulo 1, versículos 5 e 6. Gente, leia depois a história da rainha Esther, que viveu no Irã. Uma rainha que foi, inclusive, uma heroína do povo judeu ali, e foi agraciada por um rei do Irã, o rei Assuero. Tanto é que uma
festa importante dos judeus, a festa do Purim, é a festa que fala justamente de como o povo judeu foi liberto da morte ali. Olha que interessante, você tinha, por um lado, o inimigo do povo, que era Amã, que queria matar os judeus, mas você tinha, por outro lado, o Assuero, que favoreceu o povo judeu. E os dois eram persas. Então, olha que curioso. Então, por isso que eu falo, a gente não pode agora pegar a população e olhar todo mundo de maneira uníssona. Tem gente de todo jeito em todo lugar. Esther, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: passados esses dias, o rei Assuero, deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores quanto para os menores, durante 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, e argolas de prata e as colunas de alabastro. Aí, muita gente achou que era um exagero da Bíblia a descrição que fazia dos persas, principalmente quando a Bíblia fala que os persas tinham copo de ouro, cadeira de ouro, cama de ouro. Gente, eu vi no museu do Irã lá várias peças de ouro enormes dos antigos persas. A Bíblia não exagerou, eles tinham muito ouro mesmo. Inclusive aqui no museu do NASP nós temos algumas peças persas, até cuidado com o trocadilho, tá? Peças da Pérsia originais. Você pode visitar aqui o nosso museu e conhecer um pouquinho da história dos persas aqui. Agora, olha o relato que eu li da Bíblia e olha o que está na tradução dessa tábua do rei Dario. Olha o que diz aqui. O palácio que construí em Susa, ou Suzã, de longe sua ornamentação foi trazida. A madeira era de cedro. Esta é uma montanha chamada Líbano. De lá foi trazida. O povo assírio trouxe para a Babilônia. Da Babilônia, os cários, os jônios a trouxeram para Suzã. A maioria de Iaca foi trazida de Gandara, da Carmânia. O ouro foi trazido de Sardes, da Báctria, e de lá foi trabalhado. A pedra preciosa, lápis lazuli, a cornalina, que foi trabalhada, foi trazida da Sardiana. A pedra preciosa turquesa foi trazida de Corasma, que foi trabalhada aqui. A prata e o ébano foram trazidos do Egito. A ornamentação com que a parede foi adornada, aquela da Jônia foi trazida. O marfim, que foi trabalhado aqui, foi trazido da Etiópia. O Sind e assim por diante. As colunas de pedra que foram trabalhadas em uma aldeia chamada Abiradu, em Elã, e de lá foram trazidas. Os cortadores de pedras as lavraram a pedra, eram jônios e sardos, diz o rei Dario, em Suzã, uma obra muito excelente foi ordenada. O que a Bíblia descreve como sendo o palácio de Assuero, está aqui também como sendo o palácio de Dario I. Nós temos uma discussão teológica, quem seria o rei Assuero? Alguns pensam que seria o Xerxes, eu vou deixar isso para uma outra oportunidade. Um outro achado arqueológico, que nós temos uma réplica aqui no MAB, no Museu de Arqueologia. Quero saber quem já veio ao museu e já viu essas peças aqui, viu, bem? Pergunta aí, tá bom? Essa peça aqui, ela é importante. Olha que interessante. O país que hoje muitos analistas entendem como sendo uma ameaça nuclear, o Irã, no passado foi o país que nos outorgou o mais antigo tratado de liberdade religiosa que nós conhecemos. O cilindro de Ciro. O livro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 3 e o verso 7, falam do tratado de Ciro. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 3 e o 7. Olha o que diz o livro de Esdras. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, como eu falei, Pérsia, leia-se Irã, que para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, o mesmo Ciro que séculos antes Isaías tinha profetizado e chamado de Messias. Aliás, Isaías não chamou Ciro de Messias, foi o próprio Deus de Israel. Isaías apenas reproduziu as palavras do Senhor, quando o Senhor falou, Ciro, o meu ungido. Rei da Pérsia, que ordenou que se proclamassem em todo o reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus,
me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que ele suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E no verso 7 também diz: também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa dos seus deuses. Então a Bíblia fala que Ciro pegou esses utensílios e devolveu. Antes do advento da arqueologia moderna, muitos críticos da Bíblia acreditavam que era mentira essa passagem, que os sírios jamais iriam devolver para Jerusalém os utensílios que os babilônios confiscaram. Mas a arqueologia mostrou que a Bíblia estava certa. Esse cilindro de Ciro conta em detalhes como ele sancionou o retorno para os seus países de todos os povos que antes estavam cativos no reino da Babilônia. E fala que ele ajudou, inclusive financeiramente, a construir, reconstruir as suas cidades, os seus santuários, exatamente como a Bíblia fala. Agora, olha que curioso o que eu vou contar para vocês. O Ciro, nesse cilindro, ele fala que ele tinha convertido. Aí você, oh, glória, aleluia, ele se converteu ao Deus de Israel. Não. Sabe a quem ele se converteu? A Marduk, Deus principal da Babilônia. Ou seja, Ciro era um pagão. Agora veja bem, um homem que era pagão foi chamado pelo Deus de Israel de meu Messias, meu ungido. Como é que fica agora o nosso chauvinismo religioso? Certo dia eu fui entrevistado por alguém que eu vi que ele queria me pegar numa pegadinha ali, sabe? Pegou assim de supetão e falou: escuta, quer saber, você endossa todas as doutrinas adventistas e tudo? Depois eu descobri que ele é um dos fundadores de um movimento que é anti-adventista até o fio do cabelo. Na hora eu não sabia. Eu falei, claro, senão não seria adventista, seria Testemunho de Jeová ou pentecostal. Mas olha, mas como é que faz? Porque, por exemplo, a cristologia das Testemunhas de Jeová não é bíblica, a cristologia dos mormons não é bíblica, então não posso falar que eles adoram o mesmo Jesus que eu. Eu falei assim, meu irmão, é lógico que eu tenho dificuldades com o entendimento mormon e Testemunho de Jeová sobre a cristologia, e você deve ter dificuldades com o entendimento adventista. Mas lembra que Jesus um dia se referiu a uma mulher pagã, Ciro Fenícia, e é um romano igualmente pagão do exército, que era opressor do povo de Israel. Os romanos eram opressores do povo de Israel. E Jesus virou para um centurião romano e falou: não vejo em Israel fé como desse homem. Ele olhou para uma mulher também, Ciro Fenícia, que chega a chamar de cananita, um termo bem pejorativo, e falou: não encontro em Israel uma fé como dessa mulher. Imagina se Jesus falasse hoje: eu não encontro na igreja adventista, nem na Assembleia de Deus, uma fé como desse Testemunho de Jeová, ou desse mormon, ou desse muçulmano, ou desse budista. O que eu ia fazer? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu não estou aqui relativizando aquilo que nós cremos. Eu creio, como eu creio na Bíblia, eu tenho minha convicção religiosa. Mas se a minha convicção religiosa, por mais forte que seja, por mais verdadeira que seja, me impede de encontrar pessoas sinceras a Deus do outro lado, eu estou no caminho errado. Eu posso ser o teólogo mais ortodoxo, que eu me torno um herege. Não é negociar a verdade bíblica, irmãos. Não é isso, não é isso. Eu vou falar aqui para que seja claro para você. O único caminho, a verdade e a vida é Jesus. Eu não negocio isso. Quem salva não é Buda, não é Maomé, não é Zoroastro, não é Mahatma Gandhi, não é nenhum mestre de nada. Quem salva, única e exclusivamente, é Jesus. Eu não abro mão dessa convicção. Não vou ser politicamente correto. Me perdoem os muçulmanos que estiverem assistindo, os budistas, os shintoístas, mas a salvação não está em Buda, não está em Maomé, a salvação está em Jesus. Mas apesar de eu ter essa convicção e não abrir mão dela, eu tenho que entender que Deus pode ter, no meio do budista, do shintoísta, até do não cristão, alguém que tem uma fé que ele não vai encontrar na igreja adventista a qual eu pertenço. E eu tenho que calar porque foi Jesus que falou isso. Vou chamar Jesus de herege agora?
Como é que Jesus pode elogiar a fé de um pagão, de uma mulher que adorava deuses? Como é que Jesus pode elogiar a fé de um centurião romano que, mesmo que fosse amigo do povo judeu, até ajudou financeiramente a edificar a sinagoga? Não importa. Ele representava o que tinha de mais odioso naquela época, o exército romano ocupando Israel. Então, se hoje a gente está preocupado com os ataques que Israel está recebendo, no passado, esse ataque era permanente, porque Israel não tinha nem como revidar. Hoje Israel ainda tem como revidar. Israel tem um poderoso exército. Na época de Jesus, Israel não tinha exército nenhum. E tinha que ficar engolindo a humilhação dos romanos na terra deles ali. E Jesus vira e fala que um romano tinha uma fé maravilhosa. E ele ainda atende o pedido desse romano para curar o servo dele. Jesus deve ter ofendido muito alguns chauvinistas religiosos do seu tempo, mesmo sendo aquele homem um amigo do povo judeu. Tá certo? Bom, continuando aqui, o terceiro e último achado arqueológico é esse aqui, olha. Um fragmento que ele faz referência a Tatanai ou Tatanu, e ele é chamado de governador além do rio. E é interessante que esse nome aparece em Esdras, capítulo 5, versículos 2 e 3. Eu vou ler para vocês aqui. A Bíblia fala: então Zorobabel, filho de Salatiel e Jesua, filho de Josadac, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Nesse tempo, Tatenai, governador da região deste lado do Eufrates, e Setar, Bozefá e seus companheiros vieram até eles. Olha, governador deste lado do Eufrates. É curioso que esse recibo fala de Tatenai, governador além do rio Eufrates. Olha que interessante. A Bíblia fala desse lado do Eufrates, porque ela estava falando de Tatanai e eles estavam do lado de cá. Como esse recibo foi escrito por alguém que estava do outro lado, ele fala da além do rio Eufrates. Ou seja, um achado arqueológico que menciona diretamente um personagem mencionado no livro de Esdras. Agora, olha que interessante, quando o povo de Israel sai da Babilônia, quem os ajuda a voltar para Judá e reconstruir o templo? Os persas, os iranianos, os ancestrais dos iranianos, para não incorrer num anacronismo aqui, os ancestrais dos iranianos. Quem que ajuda a rainha Esther ali a salvar o seu povo? O rei Assuero, ancestral dos atuais iranianos. Então você está notando como é que a gente tem que atualizar a história e tem altos e baixos, o povo que hoje é inimigo, no passado foi amigo e vice-versa? Agora, para terminar, eu vou para a última parte da minha live. Mas antes dessa última parte, eu quero pedir, se você está gostando desse conteúdo, tem muita gente comigo aqui, é a última parte que eu vou fazer agora. Então, eu quero te pedir duas coisinhas aqui, bem rápidas, para você não esquecer. Deixa o seu like agora, tá bom? E nessa última parte eu vou responder a pergunta. Existe uma profecia bíblica real que fale do conflito atual que está acontecendo? Isso estava previsto na Bíblia, eu vou responder isso agora para você. Mas não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. E se você quer aprender mais sobre a Bíblia comigo, então depois dessa live, você vai no link, que também nós estamos deixando aqui na descrição do vídeo, e você vai acessar a Bíblia Comentada. Você vai aprender muita coisa da Bíblia. Se você está gostando dessa live, se você está comigo até agora, é porque está gostando do conteúdo. Imagina uma vez por semana eu explicando um pedaço da Bíblia para você, aí na sua casa, pode assistir quantas vezes quiser. E você, além de estar adquirindo cultura bíblica, você está ajudando a manter o MAB, o Museu de Arqueologia Bíblica, ajudando nas nossas pesquisas arqueológicas e ajudando também no nosso braço assistencial. A ONG que nós temos aqui em Engenheiro Coelho, a bolsas de estudo, que pretendemos ampliar o número de alunos que recebem bolsa de estudos da Bíblia Comentada e do MAB, tá certo? Então, o que é que você está perdendo? Depois da live, eu quero ter você como meu aluno na Bíblia Comentada. Última parte. Por que as pessoas falam que existe uma profecia? Alguma coisa antes da última parte? Bem, algum superchat, alguma coisa? Que agora eu vou para... Não. Depois a gente fala sobre como visitar o museu. Já vou fazer. Já pode falar agora se quiser. Pode ser? Eu falo que aí eu quero ir para a última parte aqui. Eu vou mostrar para vocês qual a profecia que as pessoas alegam ser a profecia do atual conflito entre Israel e Irã. Tá bom? Estou aberto aqui na Bíblia, ó. Qual será? Já viu que não é Apocalipse, né? Porque eu abri aqui no meio. Será que é Salmos? Qual é a profecia que fala desse conflito atual?
na visão de alguns. Vamos ver se eu concordo, se eu discordo, por quê? Qual que é o que é para falar? Então, como que visita o MAB? Estou deixando aqui no chat. A Laura está deixando no chat também aí, fixado, o site, no chat, o site do MAB, para você poder visitar aqui, tá bom? Você pode vir com sua família, pode vir sozinho com sua namorada, com sua futura namorada, por que não, tá certo? E venha nos visitar, que fica em Engenheiro Coelho, 50 quilômetros de Campinas, na cidade de Engenheiro Coelho, e o nosso museu já faz parte do circuito turístico evangélico do estado de São Paulo. Eu agradeço muito ao secretário Roberto de Lucena, que nos ajudou também, tá certo, o governo do estado de São Paulo, muito obrigado por essa confiança. Já recebemos aproximadamente 200 mil pessoas no museu, mas se você ainda não viu, essa lista está incompleta. Israel, sendo atacado por vários povos. O povo de Gog, Magog, né? Gog é o príncipe, Magog, Gomer, Mesher, Togarma, Tubal, Pérsia, o Punt, Cush. Ora, é curioso que se a gente pegar esse pessoal, a gente tem exatamente a Líbia, que é o inimigo de Israel, a Pérsia, que é o Irã, que é inimigo de Israel. E aí, o que o pessoal entende? Que a expressão Mesher seria Moscou. Que Mesher seria Moscou. Que Gomer seria a Alemanha. Seria, porque você fala Germânia, germânico, né? Germânia. Então, Gomer seria a Alemanha. E entendem que Gog e Magog podia ser até uma referência também à Rússia. Eu vou voltar aqui, né, em inglês, mas tem sentido completamente diferente. Chile, o país, e Chile, pimenta. Tá vendo? Parece. Chile, Chile, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Moral, quando você fala a palavra moral, depende, em latim vem de moralis, significa costume, e mural vem de muros, parede. Alguém pode achar que mural é a mesma coisa. Não é. Moral e mural são coisas completamente diferentes. E alguns até acreditam que quando aqui fala, por exemplo, de Gog, poderia ser Giggs, que seria o rei da Lídia, que, segundo a tradição, foi o inventor da moeda. Outros pensam até que Gog podia ser uma forma camuflada do nome Babel, que é interessante que aqui Israel é atacado por vários povos, mas Babilônia não é mencionada. E alguns pensam que Babilônia estaria codificada em Gog, ou que Babilônia é a confederação de tudo isso. E para terminar a minha explicação, por que eu não acredito que Ezequiel capítulo 38 e 39 se refiram a um conflito bélico com países atuais envolvendo Israel atual. Por quê? Porque Apocalipse 20 me dá outra interpretação. Lembra que eu li de Gog e Magog? Quando você vai para Apocalipse capítulo 20, olha que interessante. Mesmo que você for pré-milenialista, amilenialista ou pós-milenialista, qualquer da escola que você... E quem não está entendendo o que significa pós-milenialista, assista a minha live da semana passada sobre o milênio. Foi semana passada, se não me engano, né, meu bem? Sim. Sobre o milênio. Lá eu explico o que são essas correntes, o pré-milenialismo, amilenialismo e pós-milenialismo. Resumindo, o pré-milenialismo acha que a volta de Jesus é antes do milênio. O amilenialismo nega o milênio ou coloca a volta de Jesus no finalzinho ali do milênio. E o pós-milenialista, que a volta de Jesus é depois do milênio. Qualquer das áreas que você atuar, uma coisa é certa. O Apocalipse 20 fala que a guerra de Gog e Magog é depois do milênio e depois da volta de Jesus. Pode ler isso no Apocalipse. É o próprio Deus, porque fala assim, marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. E quem que está à frente deles? O diabo. Veja, os dispensacionalistas colocam que o conflito de Gog e Magog é algo que pode estar começando agora e que depois que esse conflito começar, Jesus vem nas nuvens com poder e grande glória. Mas não é isso que o Apocalipse diz. O Apocalipse diz que a volta de Jesus é 1000 anos antes. Depois do milênio, o Apocalipse diz que os ímpios que morreram na volta de Jesus ou que já estavam mortos por ocasião da volta de Jesus, esses ímpios vão ressuscitar. E Satanás vai unir esses ímpios
e vai cercar o acampamento dos salvos. Qual que é o acampamento dos salvos? Apocalipse 21 fala qual é. A Nova Jerusalém desce do céu. E onde a Nova Jerusalém vai descer? A justiça. Que venha do céu a justiça de Deus. E Jesus falou que nós veríamos guerras e rumores de guerras, mas que nós não deveríamos nos assustar, porque era necessário assim acontecer. Mas tudo isso era apenas o princípio das dores. E ele ainda falou no Evangelho de Lucas, quando vocês virem acontecendo essas coisas, ergam a cabeça de vocês e fiquem alegres, porque a redenção de vocês se aproxima. Eu não estou alegre pelo conflito, eu não estou alegre pelas vidas perdidas, eu não estou alegre pelo